e destrói. É a mesma coisa, a pessoa que criou, né, o vinil, quando chega o DVD, né, essa pessoa, ou o CD, aquela tecnologia é suplantada, aí quando chega a venda de conteúdo por streaming, como tem hoje, como no caso Netflix. Sabe quantos funcionários da Netflix tem para operar em toda a América Latina? Quantos? Muito menos do que vocês pensaram. 10 a 15 pessoas cuidando do negócio para a América Latina inteira. Certo? Quando a gente contrata a Netflix, a gente fala com alguém. Agora imagine o que acontece se alguém colocou assim: eu vou comprar uma franquia da Blockbuster. Lá em Marília, está fechando a loja, está falando assim: alugue esse filme e fique com a cópia, não precisa nem devolver, é um negócio que foi. Agora, quantos outros negócios não serão destruídos por conta dessa inovação? Aquela questão de competências e habilidades que os profissionais de hoje e do futuro, está errado, a transparência, devem desenvolver. Repara bem, competência e habilidade não é só blá, 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 blá de projeto político-pedagógico. Não é um blá, blá, blá. Você tem que perguntar, diante de todas essas mudanças, aonde que eu me posiciono? Aonde que eu me posiciono? Que tipo de habilidades que eu vou criar? Qual a criatividade que envolve? Tudo que é criativo continua. Tudo aquilo que pode ser padronizado vai perecer. Inclusive uma infinidade de tarefas manuais. Se pega a moda da impressora 3D para a construção civil, você imagina o impacto em termos de emprego. Como lidar com um mundo em rápida transformação, com a institucionalidade e a moral vigentes? Aí você fala assim: bom, tem uma institucionalidade qual? Para você ter táxi, você tem que ter autorização da prefeitura. E se imediatamente chega alguém com Uber? Como que você lida com isso? Ou você colocar habilidades na nuvem ao acesso da mão. Onde que a CLT entra nessas relações? É um problema para a gente pensar. No momento em que você pode manipular o gene humano, que você pode manipular o DNA, que você pode escolher, em tese, isso aí é ideia de cor, escolher a cor do olho do filho, que todo pai quer que o filho tenha a mesma cor do olho que ele, mas tecnicamente você pode manusear. Aí você fala: qual que é o limite ético para você fazer um manipulamento genético? A manipulação do DNA. Aonde que entra? Aonde que a nossa sociedade, até onde a sociedade vai admitir? Porque, o detalhe, tecnicamente, a coisa é possível. É um dilema. Aquilo que eu estou falando, vamos refletir sobre essas potencialidades. Uma outra coisa, se você vai ter muita técnica, muito capital de um lado, e a parte que não tem capital e que não tem técnica? Dentro das economias industrializadas e entre as economias industrializadas e as economias não industrializadas. É uma tendência. A desigualdade social vai aumentar. Como organizar a sociedade para enfrentar esse tipo de problema, para que a sociedade não quebre? Qual o espaço para a privacidade num mundo tão conectado? Que tipo de sociabilidade que a quarta revolução irá criar? Porque você fala, a primeira, né, o emprego, o maior emprego que tinha era a agricultura. Hoje, qual que é o maior país agrícola do mundo? Qual o país com a maior produção agrícola do mundo? Estados Unidos da América. Qual é a quantidade de pessoas no campo nos Estados Unidos? 2% da população.
Ou seja, uma revolução liquidou o modo de vida. As famílias de origem rural, de origem camponesa, tinham laços de solidariedade maiores. Quando elas migram para a cidade, pelo menos no meio dos seus parentes, esses laços continuam. Depois que entra numa sociedade industrializada, tudo isso se rompe e as pessoas são mais individualizadas. Imagina você jantar com alguma pessoa, você está de um lado e a pessoa está com o smartphone conversando com o outro. Essa pergunta não tem resposta para nada. Por fim, e aí a gente conclui a nossa apresentação. As escolhas tecnológicas são feitas pelos homens dentro do ambiente em que vivem e dentro das condições culturais e políticas de cada época. Detalhe, não há uma única escolha, não há um único caminho. Vivemos numa sociedade que dominou a natureza e que, se quisesse, poderia garantir as necessidades básicas para toda a população mundial. Tecnologia tem. Você tem fome não é porque você não tem possibilidade de produzir comida. Você tem fome porque as pessoas com fome não têm dinheiro. Isso decorre de uma lógica daquilo que eu falei antes, dentro do ambiente, condições culturais e políticas. E uma coisa que também falava com minha amiga Renata agora há pouco, é preciso fazer da tecnologia um instrumento para a felicidade humana e não tornar os seres humanos escravos da tecnologia e do lucro desenfreado. Como diria o Chacrinha, eu vim para confundir e não para explicar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que o Michel vem aqui vai para mediar um debate. Se tiver interesse também de fazer alguma pergunta. Se eu não souber, eu falo na hora. Eu não diria, se sei, se não sei. Não é isso? Hã? Sim? Alguém tem alguma pergunta? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Eu sou acadêmico do Coronel Bento. A minha pergunta é quanto à regulamentação do Estado, na economia e no mercado. No caso aí, do Uber, do WhatsApp, da Netflix. Hoje, no Brasil, tem uma regulamentação muito forte. E eu vejo essa regulamentação como muito mais caracterizador que buscando benefícios para as pessoas. O Uber mesmo já proibiu em várias cidades do Brasil. Até comemoraram isso, eu acho bizarro. O Netflix e o WhatsApp, as empresas da comunicação já entraram para tentar também regulamentar esse setor. A pergunta com a entrada dessa quarta revolução industrial não vem também um sentimento de maior liberdade econômica? Não seria o momento de desregulamentar a economia, deixar as pessoas escolherem? Eu estou vendo o Marcos Fábio falando aqui. Aí a pessoa tem que perguntar, para que serve a política? Ou quem que organiza a política? Ou quem que organiza o interesse? Porque se você imaginar que você pode ter uma sociedade apenas de indivíduo, não de comunidade, e que vivem numa comunidade, eu acho muito difícil você organizar a própria comunidade e você organizar a própria sociedade. Porque, como você bem sabe, eu vi que você sabe, Adam Smith falava, não é da bondade do padeiro que a gente tem pão todo dia. Não é isso? Você só tem pão porque o padeiro quer ganhar dinheiro. Se ele fosse banqueiro, se ele tivesse dinheiro, ele viraria banqueiro e comeria pão. Agora, a comunidade, ou a origem da política, ela vai no sentido de você organizar, ou de tentar organizar aquilo que é o bem comum. A pergunta é,
como que você vai organizar o bem comum a partir da política, já que a política ela pressupõe consensos mínimos no meio da sociedade. Então, se do ponto de vista da tecnologia você poderia desregulamentar, ou seria o caminho, do ponto de vista da sociedade você tem questões de valores, você tem influência religiosa, você tem questões relacionadas à solidariedade, que dificilmente submetiriam a lógica exclusivamente do mercado. É aquela questão, vale a pena desregulamentar a pesquisa científica na área de biotecnologia? É uma pergunta, a sociedade que vai ter que responder esse tipo de questão. Vale a pena você liberar a criação de clones? Vale a pena você liberar, fazer a criação de seres híbridos? De você colocar gene de uma vaca numa ovelha para lidar com a produção de leite? Ou seja, são questões, do ponto de vista econômico, você poderia ter uma resposta. Mas a questão é, a sociedade não é feita única e exclusivamente sob a lógica do mercado. Você tem outros valores que vão muito além da economia, que são aquilo que dão liga para essa própria sociedade. Ok? Próximo. Não, mas tem que falar para o pessoal ouvir essa pergunta. Boa noite, Marcos. Eu sou João Cristóvão, formado da União também. E eu queria fazer uma observação muito bacana essa discussão e abrir a mente para a gente para isso, principalmente as pessoas que não têm muita intimidade com as relações de inovação. Eu vi que você falou mais acerca do resultado, do produto da inovação. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente dos sistemas nacionais de inovação, por que essa inovação surge e quais são os indicadores de inovação, você pode nos dizer assim, para dar um pouco de ideia. Bom, você pergunta, aonde estão os centros de pesquisa e desenvolvimento do mundo? Em primeiro lugar, nas universidades dos países desenvolvidos. Então, aonde você tem a efervescência da criação do conhecimento básico, da ciência básica? Você vai ter em Harvard, Oxford, Cambridge, MIT, Berkeley, Columbia, Universidade de Pequim, um pouco na USP. A universidade é o local que vai criar a ciência básica. Se você observar como passar a ciência básica para a aplicação, você vai ter dois caminhos. O primeiro, laboratórios públicos que fazem a transferência da ciência básica para a ciência aplicada. Ou, o segundo caminho, os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas multinacionais. Mas é interessante, tem um livro de uma economista italiana radicada na Inglaterra, chamada Mariana Mazzucato. O livro que ela trata se chama Estado Empreendedor. E ela vai citar uma infinidade de programas, principalmente do governo norte-americano, para você estimular a inovação tecnológica. Então, por exemplo, quantas inovações surgiram a partir do Departamento de Defesa dos Estados Unidos? Quantas inovações surgiram a partir do Departamento de Saúde dos Estados Unidos? Então, alguém já ouviu falar de medicamentos órfãos? Já ouviu falar desse conceito? Medicamento órfão é aquele medicamento destinado para um público pequeno, doenças que atingem no máximo 200 mil pessoas. Do ponto de vista econômico, ninguém teria interesse em pesquisar medicamento para até 200 mil pessoas, porque o custo de pesquisa de medicamentos é caríssimo. Você começa a pesquisar hoje e termina a pesquisa 12 anos depois. Um medicamento vai custar $1 bilhão para se desenvolver. Então você tem uma política do governo norte-americano para desenvolvimento de medicamentos órfãos, né, que ele disponibiliza recursos para laboratórios públicos e privados desenvolverem esses programas.
foi fundada em Dresden. Um outro capítulo da Mariana Mazzucato, ela fala assim: o Estado por detrás do iPhone. Então, o que ela vai colocar? O Estado por detrás do iPhone. Então, você vai pegar as principais tecnologias que você tem no iPhone. Ou foram criadas a partir do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Exército Norte-Americano ou Força Aérea Inglesa. Ela vai listar todas as novidades. Aonde que está o brilho da equipe da Apple? Em desenvolver tecnologias de ponta? Não, porque essas tecnologias já estavam disponíveis antes. Aonde que está o brilho do pessoal da Apple? De integrar tecnologias dispersas dentro de um design e colocar para fora um produto. Essa é a lógica daquilo que você vai colocar. Um último ponto interessante é que não basta você ter a universidade ou o governo colocando dinheiro para você desenvolver ciência e tecnologia. Você tem que criar um sistema dentro da economia que aproveite desse conhecimento acumulado. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque se você não tem, se você desenvolve tecnologia, se você desenvolve pessoal qualificado e você não tem um ambiente empresarial para você levar adiante essas inovações, a única coisa que um país subdesenvolvido faz é gastar tubos de dinheiro para formar um pessoal qualificado para colocar num avião e mandar para um país desenvolvido. O custo de um aluno na USP, na Unesp, na Unicamp é de R$60 mil por ano. 60 mil. Então, ao longo de um engenheiro ou um médico de ponta, então você vai gastar ali com esses médicos ou com esses profissionais algo como R$300 mil. Se você não tem a utilização desses técnicos por um sistema de inovação privado dentro do país, você está colocando dinheiro para você formar mão de obra barata para a economia norte-americana. O que é diferente, por exemplo, da China, que eu pesquiso mais de perto. A China hoje está no China Daily, que a China se transformou no segundo maior produtor de tecnologia. A China é o segundo país de pesquisa e desenvolvimento no mundo hoje, é a China. Então, essa questão é importante. Se você não tem uma cultura como nós não temos aqui, o empresário brasileiro, infelizmente, é aquela mentalidade que veio de Portugal, né, que é uma elite compradora. Se a gente tem indústria, o imigrante europeu criou a indústria. O filho dele, quando entrou na sociedade brasileira, ele geriu um pouquinho e rapidamente uma indústria não quebrou. Se não quebrou, ela foi vendida para um grupo estrangeiro. Essa é a lógica aqui, a gente não tem esse tipo de cultura. Ok? Abre o peito. Dentro do cenário de economia atual, como é que você vê, ou o que você espera da economia, tanto nacional quanto internacional, para tentar crescer esse momento que a gente está vivendo agora? Bom, não está bem relacionado com isso, mas eu vou colocar uma questão fundamental. Você tem hoje no mundo, de um lado, excesso de capacidade produtiva. Para dar um exemplozinho, tem engenheiro civil aqui, ainda sobrou algum? E arquiteto. Você sabe qual que é a quantidade de imóveis em metros quadrados na China, construídos e não vendidos? Sabe qual é a quantidade? Então, sentado. 1 bilhão de metros quadrados construídos sem compradores. 1 bilhão de metros quadrados. Faz assim, Se alguém, por exemplo, o estado de Minas vende o que para o exterior? Minério de ferro. Se o principal comprador de minério de ferro do mundo está com sobrecapacidade, o que acontece com o preço do minério de ferro? Aí você tem, por outro lado, uma outra
questão extremamente grave. Qual que é o tamanho da dívida interna norte-americana? 100% do PIB. A dívida pública norte-americana é de 17 trilhões de dólares. Qual que é o tamanho da dívida pública italiana? 190%. Qual que é o tamanho da dívida pública japonesa? 200% do PIB. Veja, você tem uma situação que a crise de 2008, ao invés de resolver, ou seja, né, dar uma solução, essa solução foi empurrada com a barriga até os dias atuais. Então a gente tem essa situação. Para um país que depende da exportação de commodities, a gente está no pior do mundo. É só observar. Caiu o volume de minério de ferro exportado? Não. Caiu o volume de soja exportada? Não. O que caiu? O preço. O preço caiu quase pela metade. Para quem vive disso, é uma situação complicada. Pensando, daqui a uns 3, 4 anos, você vai ter de novo a China se organizando, já que a China é a segunda maior economia do mundo, ela está reestruturando o seu modelo econômico para voltar a ter o peso que ela tem na economia. Um dado interessante, o ano passado, com 2,5% de crescimento do PIB norte-americano, os americanos colocaram na economia mundial 450 bilhões de dólares. A China, com 6,9% de crescimento na economia mundial, 6,9% de crescimento do PIB, colocou na economia mundial 650 bilhões de dólares a mais. Então, no curto prazo, a gente não vislumbra nada. Porque apesar de todos os nossos problemas internos, que não são poucos, a nossa economia é uma economia reflexiva. Reflexiva. É aquela história, né? O rabo não abana o cachorro. É o cachorro que abana o rabo. E infelizmente a gente não é cachorro, a gente é rabo nessa crise econômica internacional. Ok? Ano passado, eu assisti uma palestra do Pochan, o ex-presidente do IPEA, Pochan, não sei. Isso, esse mesmo, Pochan. E ele falava dessa questão da perda de postos de trabalho, e ele dava uma alusão de que no futuro de 40 anos a gente viveria o ócio do criativo, isso, exatamente. A gente vai ver o ócio criativo semelhante à época de Aristóteles, Platão. E, assim, como economista, eu vislumbrei a palestra dele, vislumbrei a palestra do senhor, e fico pensando, onde é que entra quem? Como é que a gente vai gerar riqueza? E os postos de trabalho? Como vai ser a distribuição? Então, ficam algumas lacunas, né, sociais e econômicas que eu não sei, eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. O problema que a gente tem numa economia de mercado é que o acesso às coisas só se dá mediante dinheiro. E, por outro lado, né, até mesmo por uma tradição judaico-cristã, né, a gente sabe que a contrapartida do pecado é o trabalho. Não é isso? Você pecou, a partir de hoje, você vai sobreviver a partir do suor do próprio bolso. Então, você tem essas questões. Então, a gente vai pensar o seguinte: existiria no futuro uma outra maneira de distribuir bens que não estivesse necessariamente vinculada ao trabalho? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Que é uma maneira de distribuir. Agora, a outra pergunta, a outra parte disso é com relação ao ócio criativo. Quem criou esse conceito foi um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi. Domenico De Masi tem um livro chamado justamente O Ócio Criativo. E quando ele fala da questão do ócio criativo, ele vai remeter a questão de onde está o valor. Aonde está o valor? O valor está nas coisas físicas
ou o valor está, né, naquilo que é fruto da criatividade. Por exemplo, longe de mim imaginar que estudante universitário perca pelo menos 2 horas por dia com um joguinho de videogame. Longe de mim. Não quero nunca imaginar uma coisa dessa. Certo? Tá, percebe. Então você fala, para quem tem um Xbox ou um PlayStation 3, 4, 5, sei lá, o que vale mais? O que vale mais? O que tem mais valor? A plataforma ou o conteúdo? O aparelho em si ou os joguinhos que você joga, o tempo que você joga? O que tem mais valor? Quanto custa numa economia norte-americana um Xbox, algo assim? $200? $300? Quanto custa um joguinho? $50? $100? Algum de vocês que comete esse pecado de jogar videogame conseguem sobreviver com menos de 10 joguinhos diferentes? Se o joguinho comprado no mercado oficial custou $50, 10 joguinhos já valem mais do que a própria coisa física. Coisa física. O mesmo